como falei, então, trata-se simplesmente de um dos mais importantes acontecimentos da história da medicina, esquecido no tempo, né? Porque os estudos publicados pelo Dr. Horton tinham uma única direção, que era achar a cura para o câncer. Assim como você, todos aqui ficaram céticos, quem não ficaria? Afinal, como é possível a descoberta mais importante da história da medicina está perdida depois do colapso alemão da Segunda Guerra Mundial? Mas estava claro, detalhadamente, explicado nas anotações do Dr. Otto, que as células cancerinas ela tem um estranho mecanismo em comum, né? Diferente das outras. Se você souber como sabotar esse mecanismo, você também poderá eliminá-las. Então, você poderá matar todas as células cancerinas como se elas nunca tivessem existido e restaurar completamente a sua saúde, né? Veja bem, cada célula do nosso corpo, ela tem uma estrutura chamada de mitocôndria. Ela funciona como um motor em cada uma das nossas células, né? Essencialmente, elas transformam o oxigênio que você respira e a comida que você ingere em energia. E assim abastece todas as células do seu corpo. Então, ao menos, esse é o funcionamento de uma célula saudável, né? Só que as experiências feitas pelo Dr. Otto revelaram algo extraordinário, algo bem maior, algo maior. Então ele descobriu que algumas mitocôndrias não funcionam da mesma maneira. Em alguma das suas células, a mitocôndria, que é o motor que estabelece o seu corpo de energia, fica completamente desregulada. Como um motor, elas quebram também, né, e param de funcionar como deveriam. Você está compreendendo? Então presta atenção. Então essas mitocôndrias desreguladas, elas fazem algo interessante para se manter viva, né? Elas param de usar o oxigênio como combustível, principalmente para fazer energia. Em vez disso, elas utilizam a glicose, que é um tipo de açúcar. Presta atenção, é muito importante. Faça essa anotação aí, é muito importante. As mitocôndrias, digamos assim, as genéricas que estão ali prestes a morrer, estão quebradas, elas usam a glicose, tá certo? Uma forma de combustível para obter energia. Em vez disso, de uma forma completamente diferente das outras. O que acontece? Acontece que esse funcionamento é a pior coisa que pode acontecer no nosso corpo. É a pior coisa que pode acontecer no seu corpo. Veja, transformar a glicose em energia não é a forma ideal das suas células funcionarem, né? Concorda comigo? Então, por quê? Porque isso dá origem a todo tipo de problema, as mitocôndrias dessas células. Em alguns casos, elas começam a se multiplicar sucessivamente, às vezes, milhares de vezes, criando dentro do corpo uma verdadeira massa de células desreguladas. Então, ela cria aqui um corpo, uma massa de células aqui, que milhares delas vão se colando uma na outra, depois vem outra aqui, forma a mesma coisa, e elas vão se unindo, ou vão se espalhando pelas vias sanguíneas, e é aonde se torna um tumor, é aonde gera o câncer, né? Em outras palavras, elas formam um tumor. Entendeu? Deu a descoberta como é simples para evitar, né? Não que você tem que continuar no seu médico, é claro, mas essa é uma segunda forma que você pode evitar, tá? Você pode eliminar essas glicose e matar essas células cancerígenas do seu corpo e ficar saudavelmente sã, né? Então veja, transformar a glicose em energia não é uma forma ideal que as células usam, né? Em alguns casos elas começam a multiplicar, como eu disse, e formam o tumor. Então o cientista chama esse fenômeno de disfunção mitocondrial, né?
o que nada mais é do que um crescimento incontrolável de um tumor, né? E é muito rápido, e se espalha rapidamente, né? Então, essa foi a maior contribuição que o Dr. Walton fez, que ficou perdido entre os escombros na Segunda Guerra Mundial, né? Que foi descoberto, todo esse documento foi, eles conseguiram encontrar e fizeram essa descoberta, e foi mantido em sigilo porque, devido à grande indústria, né, falando assim, indústria farmacêutica, claro, é um método simples, você não precisa, né, não vou nem dizer aqui, mas é um método muito simples de evitar, de você matar. Por exemplo, as células cancerígenas, elas vão estar com fome, muita fome de glicose, do açúcar, né, das massas. E você evitando tudo isso, você vai matar essa célula. E ela vai sendo eliminada das vias sanguíneas. E é onde o paciente fica saudável, né? Então essa foi a maior contribuição. E você deve estar se perguntando quais as razões para essa função mitocondrial. Bem, elas podem ser várias. Pode ser algo genético, ou causados por fontes secundárias, com hábito de fumar, exposição a toxinas, né, digamos assim. Mas não importa a razão, porque uma vez que a mitocôndria se alimenta apenas de açúcar, suas células estarão sob perigo de se transformarem num tumor. Então você vê, isto é algo simples, você pode evitar todo esse excesso de açúcar, de massas, pode evitar a glicose e evitar um câncer no seu corpo. Então, o que torna tudo isso mais difícil é que normalmente o sistema imune do nosso corpo poderia reconhecer as células danificadas como as cancerígenas e destruí-las, né? Então esse processo é conhecido como apoptose, né? Ou simplesmente morte celular, em outras palavras, digamos assim. Então você pode orientar o seu próprio corpo a matar as células cancerinas, simples assim. Então, notou? Então, o problema é que esse processo exige que as mitocôndrias estejam funcionando bem, e por causa da difusão mitocondrial. Então, isso não acontece nas células cancerígenas, né? Então, as células cancerígenas, elas continuam multiplicando, né? E os tumores continuam crescendo cada vez mais. E o resto da história, infelizmente, você já deve saber, né? Radiação, quimioterapia, cirurgia ou algo pior, né? E veja que, apesar de todos os avanços da área da medicina médica, fizeram muito pouco progresso para a melhoria das taxas de mortalidade do câncer, né? A realidade é que o câncer provavelmente ele vai acometer por volta de 6 mil pessoas brasileiras ainda no decorrer do ano, né? Então, quantas pessoas você conhece que perderam a batalha para essa doença mortal? Aqui no Brasil é a segunda maior causa de morte, né? E é verdade que ninguém fala que a medicina moderna não tem ideia de como tratar o câncer. Pode ver, são sempre as mesmas alternativas. Se os pacientes com câncer enfrentam aquelas torturantes sessões de quimioterapia, radiações, cirurgias, e apenas torce para que isso dê certo, né? Mas, a partir de agora, com esse conhecimento, você tem a arma a mais em suas mãos, incrivelmente potente. Você pode fazer a diferença. Evitar esse excesso de glicose, evitar tudo isso que forma, que limita essa glicose, evitar e combater o câncer. Fácil. Então o segredo é eliminar a glicose, deixar a célula com fome, matar essas células e ficar livre dessa doença terrível. Obrigado. Até a próxima.